Quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Nesta ocasião vamos comentar a primeira leitura da liturgia de hoje. É do capítulo 17 de Samuel e narra, portanto, um episódio muito sugestivo, como veremos. É o episódio de David e Golias. Naqueles dias, Saul mandou chamar David e este disse-lhe que não desfaleça o coração de ninguém por causa desse homem. O teu servo irá lutar contra esse filisteu. Mas Saul respondeu: não podes ir lutar contra esse filisteu. Tu ainda és jovem e ele é um guerreiro desde a sua juventude. David acrescentou: o Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse-lhe: vai, e que o Senhor esteja contigo. Pegou no bastão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocou-as no seu alforje de pastor e na sacola, e avançou contra o filisteu com a funda na mão. O filisteu aproximava-se de David, precedido do seu escudeiro, fixou o olhar em David e desprezou-o, ao ver que era um jovem ruivo e de belo aspecto. O filisteu disse-lhe: tomaste-me por um cão para vires a mim com paus? E amaldiçoou David pelos seus deuses. O filisteu continuou a dizer-lhe: aproxima-te e darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. David respondeu-lhe: tu vens contra mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor do Universo, Deus dos exércitos de Israel, a quem insultaste. O Senhor entregar-te-á nas minhas mãos, matar-te-ei, arrancar-te-ei a cabeça. E ainda hoje entregarei o teu cadáver e os do exército filisteu às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os aqui reunidos saberão que o Senhor não salva com espada nem com lança, porque a guerra é do Senhor e Ele nos entregará nas nossas mãos. Quando o filisteu se pôs em marcha avançando contra David, este correu velozmente para a linha de combate ao seu encontro. David meteu a mão no alforje, pegou numa pedra, lançou-a com a funda e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto por terra. Assim venceu David o filisteu com uma funda e uma pedra. Volteou e matou-o sem ter espada na mão. David correu e parou junto do filisteu. Pegou na sua espada, tirou-a da bainha e deu-lhe o golpe final, cortando-lhe a cabeça. Os filisteus fugiram ao verem morto o seu campeão. A tradição da Igreja compreendeu este episódio e fez dele uma leitura a partir de 2 perspectivas. A primeira, a partir da perspectiva cristológica. David é figura, é imagem de Cristo. Golias representa o mundo, o demónio e a carne. E David representa Cristo. Cristo, que rejeita as armas humanas e confia apenas no Senhor, e que enfrenta e vence Satanás. Cristo vence não pela força humana, mas pela obediência ao Pai e pela moção do Espírito. Esta é a primeira interpretação que a tradição da Igreja fez deste episódio de David e Golias. Mas há também uma segunda interpretação, que é do sentido moral e ascético para todos nós. É o sentido do combate espiritual. Nesta segunda interpretação, David é a imagem de todo o cristão. E Golias é a imagem das nossas paixões, das tentações que nos afligem nesta vida. Assim, David combate contra Golias e nós somos chamados a combater como David combateu-o, que diz que pegou em 5 pedras lisas do ribeiro e as meteu no seu alforje. E os padres da Igreja dizem que 5 pedras são essas. São a imagem das 5 virtudes, que são prudência, justiça, fortaleza e temperança, mais a humildade. As 4 virtudes cardeais mais a humildade. Pegou nessas 5 pedras lisas, meteu-as no seu alforje e com elas venceu o inimigo. Assim o cristão, com essas 5 virtudes, prudência, justiça, fortaleza, temperança e humildade, vencerá as tentações. Vencerá também o maligno que nos ataca nesta vida. A grande lição, portanto, é que a vitória pertence àquele que não confia na carne, mas no Deus vivo.
David não confiou nas suas forças, sabia que era muito mais fraco do que Golias. Confiou na força do Deus vivo. Eu vou contra ti, tu vens contra mim com as tuas forças e com as tuas armas. Mas eu vou contra ti em nome de Deus e ungido pelo Espírito. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.